E se eu te dissesse que existe um nome quase banido dos sermões, mas que está por trás de impérios, cidades colossais e de um projeto que tentou tocar o céu? Nimrod. Poucas linhas na Bíblia, um impacto gigantesco. Hoje, a gente destrincha a figura que, segundo antigas tradições, acendeu a faísca da Torre de Babel e inaugurou um estilo de poder que atravessa séculos. Se essa perspectiva abriu novas perguntas para você, clica em inscrever-se e toca no sininho. Assim você recebe, em primeira mão, conteúdos que unem arqueologia, teologia e aplicação prática. Deixa o like para fortalecer o projeto e comenta: onde você enxerga torres sendo erguidas hoje, no mundo ou no seu coração? Sua resposta pode aparecer no próximo vídeo e guiar o próximo tema. Depois do dilúvio, o mundo começou de novo. Famílias se espalham, rios voltam a traçar caminhos, as planícies de Sinear, uma vasta região fértil entre o Tigre e o Eufrates, atraem grupos que procuram abrigo e alimento. É nesse cenário que um nome se destaca. O texto bíblico diz que Nimrod foi o primeiro poderoso na terra, um valente caçador diante do Senhor, e que o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. É muito pouco, e é o suficiente para levantar perguntas que atravessaram milênios. Quem era esse homem capaz de transformar tribos em exércitos e aldeias em cidades-estado? O que ele caçava? Feras ou pessoas? Alguns estudiosos propõem que seu nome deriva de uma raiz que significa rebelar-se. Outros notam que, se foi chamado de valente caçador diante do Senhor, talvez o título fosse irônico, não um elogio, mas um aviso. Um caçador cuja mira não se contentava com animais selvagens, mas que aprendeu a capturar corações, ordenar soldados, erguer muros e criar um sistema em que o poder de um homem valia mais do que a dignidade de muitos. Você consegue imaginar o magnetismo de alguém assim num mundo em recomeço? Alguém que aponta para o horizonte e diz: eu posso liderar. Eu posso construir. Eu posso garantir segurança, se vocês me seguirem. E eles seguiram. Primeiro em Babel, a cidade que se tornaria símbolo de confusão e ambição. Depois, em Ereque, que muitos associam à magnífica Uruk, uma das mais antigas metrópoles da história, famosa por seus templos e paredes imensas. Em seguida, Acade, nome que faz eco ao Império Acádico, cujo centro exato ainda intriga arqueólogos, mas cuja glória influencia toda a Mesopotâmia. Calné, por sua vez, é lembrada como parte de um mosaico urbano em que tijolo cozido, betume e zigurates riscam o céu. Não é curioso? Todas as cidades atribuídas ao início do reinado de Nimrod estão ligadas à invenção do urbanismo, da escrita, da administração, da guerra organizada. O mundo avança rápido quando há alguém disposto a organizar e a dominar. Há uma cena que, embora não conste literalmente da Bíblia, foi preservada em tradições antigas. Nimrod unido a um projeto de vingança contra o Deus que julgou o mundo com água. A Torre de Babel, nesse relato, não seria apenas uma construção, seria um manifesto. Uma declaração ao céu: nós decidimos quem manda aqui. Você já reparou na sutileza do texto bíblico quando descreve essa obra? Façamo-nos um nome. Expressão poderosa. Mais do que tijolos, queriam identidade, glória, segurança sem depender de bênção. Uma torre para ancorar a reputação, um centro nervoso para controlar a migração, um farol ideológico para que ninguém se dispersasse. E, no entanto, é justamente a dispersão que acontece. Imagine as equipes de construtores, o betume aquecido, a argila moldada em tijolos perfeitos, fileiras subindo em degraus largos como escadas para deuses. Imagine as ordens curtas, repetidas, os gestos ensaiados, os termos técnicos da obra brotando na boca dos mestres de obra. E, de repente, como numa rajada de vento trovejante, as palavras começam a falhar. A instrução do capataz vira ruído. O sim vira não. O traga o betume soa como traga a água. O que era um corpo único se fratura em dezenas de línguas novas. O canteiro de obras vira labirinto de mal-entendidos. E a construção que prometia unir acaba se tornando o marco da maior dispersão da história. Se Nimrod planejava centralização, Deus responde com diversidade. Se a torre prometia um nome,
Deus cria nomes incontáveis, sons, gramáticas, inflexões, culturas. O plano humano queria um único caminho ao topo. O plano divino espalhou trilhas. Mas a sombra de Nimrod não fica apenas em Babel. O relato continua. Daquela terra, ele saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Pensa um instante no peso dessas cidades. Nínive se tornaria a capital assíria, sinônimo de riqueza, violência e, mais tarde, arrependimento na história de Jonas. Calá, que os arqueólogos identificam com as ruínas de Nimrud, guardaria palácios adornados com touros alados e relevos impressionantes. É como se a trajetória de Nimrod desenhasse um mapa, um corredor de poder que conecta Sinear ao norte, moldando uma cultura de impérios que nasce com a promessa de proteção e termina exigindo adoração. Quem, então, foi Nimrod? Alguns o comparam a heróis reis da literatura mesopotâmica, como Imercar, o senhor de Uruk, famoso em epopeias que falam de uma torre-templo e de confusão de línguas. Outros o aproximam de figuras como Gilgame, o rei que buscou imortalidade e cuja fama ainda ecoa em tabuinhas de argila. Há quem veja ecos de Sargão da Acádia, o conquistador que reuniu cidades sob uma coroa. A verdade é que a Bíblia não confirma nenhuma equivalência direta. O que temos é uma silhueta, um arquétipo do governante que inaugura uma lógica de império e uma cultura de glória própria. E, às vezes, silhuetas dizem mais do que retratos. Pense no que define um império nascendo: padronização, de pesos, medidas, palavras, rituais. Padronizar é útil, dá eficiência, produz segurança. Mas, sem freio, vira máquina de esmagar diferenças. Uma torre que pretende ser o ponto único de convergência acaba por tentar se tornar o ponto único de controle. Não por acaso, a narrativa de Babel termina com Deus descendo para ver a obra humana. Não é que Deus não consiga ver, é ironia sagrada. Por maior que pareça, a torre ainda é minúscula frente ao olhar de quem criou galáxias. É como se o texto dissesse: vocês podem subir bastante, ainda assim, eu me inclino para olhar. O contraste é bonito e, ao mesmo tempo, humilhante. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que talvez incomode um pouco. E se Nimrod não for apenas um personagem antigo, mas um espelho? Em cada geração, surgem versões dele. Líderes carismáticos que prometem ascensão rápida, segurança total, um nome que nos livrará do medo de desaparecer. Às vezes, a torre que eles erguem não é de tijolo. É de narrativas, de símbolos, de propaganda. Às vezes, não é uma cidade. É uma plataforma, um sistema, um algoritmo. E, por trás do brilho, a mesma tentação: façamo-nos um nome. Você percebe como essa frase conversa com as nossas buscas diárias por validação? O texto bíblico não retrata Deus contra a cidade, contra a tecnologia ou contra a organização. Pelo contrário, a Bíblia celebra cidades que acolhem, artes que embelezam, sabedorias que curam. O que ela questiona é quando transformamos ferramentas em tronos. Nimrod sintetiza isso: a coragem do caçador convertida em culto ao próprio braço. A capacidade de unir transformada em compulsão de dominar. A construção, que deveria servir à vida, convertida em escada para a vaidade. O problema, então, não é construir alto, mas construir para cima de quem? Talvez você esteja se perguntando: por que, afinal, Deus confundiu as línguas? Não teria sido melhor deixar acontecer e ensinar depois? Há uma resposta que me encanta. A confusão foi um freio de misericórdia. Ao travar um projeto que seduzia pela grandeza e se sustentava em orgulho, Deus devolve às pessoas o dom da diferença. Ele impede que um único centro capture todas as vozes e decreta que a beleza da humanidade está nos muitos timbres com que ela canta. E, se Babel foi dispersão que salvou, mais tarde viriam Pentecostes que uniu sem apagar línguas, um contraste que mostra qual é o tipo de unidade que Deus ama. Aquela que acolhe diversidade sem pedir passaporte para a dignidade. Enquanto isso, no chão da história, as cidades atribuídas a Nimrod seguem falando. Uruk, com seus templos em degraus, lembra que o sagrado pode ser instrumentalizado. Nínive, com seu arrependimento no livro de Jonas,
prova que até os impérios podem tremer quando a consciência desperta. Nimrud Kala, com arte e violência entalhadas em pedra, registra como a glória e o terror costumam dividir o mesmo palácio. A arqueologia cava tijolos, mas o que ela encontra, no fundo, são decisões humanas. Quem vamos venerar, como vamos governar, o que estamos dispostos a sacrificar por fama. Existe ainda uma camada final, mais pessoal. Nimrod, o primeiro poderoso na Terra. Você já percebeu como as primeiras vezes moldam as seguintes? O primeiro que faz algo define o tom do que virá depois. Se o primeiro poderoso se fundamenta na rebeldia e na autopromoção, muitos tentarão imitá-lo. Se, ao contrário, o primeiro poderoso se rende ao bem, abre-se outra trilha. A Bíblia se encarrega de mostrar um caminho alternativo pouco depois. Um homem chamado Abraão, chamado a sair, não para fazer um nome, mas para receber um nome e ser bênção. É como se o texto nos convidasse a escolher qual linhagem de poder queremos seguir. Se este tema está fazendo sentido para você e você quer mais histórias bíblicas contadas com profundidade e respeito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente investiga, compara fontes, olha para a história e para o coração dos textos, e sempre procura o que essa antiga biblioteca tem a dizer para a nossa vida hoje. Voltando a Nimrod, há um detalhe curioso: o título de caçador. Nos mitos da Mesopotâmia, heróis caçam leões, touros celestes, monstros marinhos. A caçada é um teatro de bravura. Mas a Bíblia é sutil ao recontar esse imaginário. Ela não exalta a caçada. Ela observa o que acontece quando a força que derrota feras tenta também domesticar a liberdade humana. Talvez o recado seja: a verdadeira coragem não é apenas subjugar a natureza, é refrear o impulso de se tornar o centro do mundo. É por isso que, ao lado da figura do caçador, a Bíblia exalta pastores, não porque sejam fracos, mas porque sabem conduzir sem devorar. E quanto a nós? Que torre estamos levantando? Às vezes, torre é currículo. Às vezes, torre é uma imagem polida que mostramos nas redes. Às vezes, torre é o plano impecável que não admite interrupções. Não há problema em planejar, sonhar alto, buscar excelência. O problema é quando, ao olhar para o topo, a gente se esquece de quem está ao lado. Quando o tijolo vale mais do que a pessoa que o carrega. Quando a meta vale mais do que a verdade. Nimrod nos adverte: todo projeto que exige sacrificar a humanidade para brilhar acaba desmoronando. Nem sempre por uma intervenção espetacular, às vezes pela corrosão lenta da mentira. Se você chegou até aqui, deixe-me te propor um exercício simples para hoje. Primeiro, identifique qual nome você está tentando fazer para si mesmo. Aquela etiqueta que, se tirarem, você sente que desaparece. Segundo, pergunte qual parte desse esforço está servindo à vida de outros. Terceiro, escolha um gesto concreto de humildade. Dar crédito a alguém, ouvir uma língua diferente da sua, não apenas idioma, mas forma de ver o mundo, admitir uma limitação. É quase nada, e é exatamente o tipo de gesto que desfaz torres tóxicas. E tem mais. A história de Nimrod não termina com ele. A Bíblia inteira vai opor, silenciosamente, dois tipos de construção. De um lado, Babel e seus herdeiros, impérios que centralizam e dizem venham a nós. Do outro, um reino que cresce como semente, fermento, água que corre. Um reino que não precisa de degraus gigantes, porque desce para encontrar os pequenos. Quando esse reino se manifesta plenamente, ele não se impõe com zigurates. Ele se parte em pão e vinho, em serviço e cruz. Entre a torre que sobe e o amor que desce, a escolha define não apenas a teologia, mas a maneira como a gente trata o próximo. Se este conteúdo te ajudou a enxergar Nimrod com novos olhos, não só como personagem obscuro, mas como espelho e alerta, compartilha com alguém que ama história e Bíblia. Deixa nos comentários que tema dessas origens você quer ver a seguir. Noé antes de Babel? Abraão? A virada após a dispersão? Ou a investigação histórica por trás de Sodoma e Gomorra? Seu comentário ajuda muito o próximo episódio a nascer. No final das contas, Nimrod permanece uma figura envolta em névoa, e talvez isso seja intencional.
Quando um texto inspirado diz pouco e mesmo assim, o eco atravessa séculos, é porque o silêncio também fala. Ele nos lembra que o perigo não está só nos tiranos grandiosos, mas em qualquer projeto que transforme o nós em ferramenta do eu. As cidades podem ser abrigos, as torres podem ser belas, a organização pode ser bênção. Mas nada disso substitui o fundamento. Tijolo sobre tijolo, palavra sobre palavra, plano sobre plano. Tudo ganha sentido quando o nome que buscamos não é o nosso, e sim o do bem que nos chamou à existência. Onde você percebe torres sendo erguidas hoje? No mundo, na sua cidade, no seu coração. Escreve nos comentários, vou responder os primeiros. Se este conteúdo te edificou, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Que o nosso caminho seja menos Nimrod e mais bênção. Menos façamo-nos um nome, mais seja feita a tua vontade. Sob o céu imenso, toda a torre é pequena, mas o coração humilde sempre encontra espaço para Deus.